Ok, pessoal, já de volta e daqui a pouco a gente vai estar falando, a gente vai continuar falando de água, né? O pessoal do Sindágua, eles vão chegar aqui. Olha, a assessoria de comunicação vai entrar daqui a pouco no Facebook respondendo e comentando com todas as pessoas. Hoje, atenção hoje, hein? Batata lavada R$ 4,99 o quilo, batata miúda R$ 2,99 o quilo, o alho R$ 15,99, cartela com 30 ovos R$ 21,99, batata doce R$ 2,99 e o aipim também R$ 2,99. Eu estou falando do Bora Lá. Bora Lá fica em frente ao Colégio Estadual, em frente ao Correio da Varga. Bora lá? Então, batata lavada R$ 4,99, a batata miúda R$ 2,99, o alho R$ 15,99, a cartela com 30 ovos R$ 21,99, batata doce R$ 2,99, aipim R$ 2,99. Bora lá? Em frente ao estadual, em frente ao Correio da Várzea. 2643-4497 é o telefone Super Gasbras. Você ligou, 2643-4497, Super Gasbras. Atenção, você pode ganhar R$ 40 lá no Super Gasbras. Daqui a pouco eu vou falar com vocês do posto Santo Estevão, em Araras. Prefeito, vamos fazer um resumo, porque não tem mais muita coisa a se acrescentar em cima do lixão. Agora resolver o problema. Acho que assim, nós temos hoje uma grande oportunidade de encerrar definitivamente as atividades do aterro do Ficha. Pronto. Eu tenho certeza que a nossa gestão vai entregar esse grande presente para a cidade. Rapidamente, fumaça. Essa fumaça que o povo respirou, ou que pode até acontecer outra vez, foi medido, a prefeitura, o governo pediu para medir. O INEA mandou uma estação de medição móvel desde a segunda-feira e ele vem monitorando a cada hora a qualidade do ar. É claro que ali, quando acontece o início da noite, Carraciano, que tem uma inversão térmica, que você começa muita umidade, a fumaça tem dificuldade de dissipar, você acaba concentrando essa fumaça mais próximo ao solo e aí a qualidade do ar piora. Mas quando começa o sol, a elevação das temperaturas, essa fumaça vai dissipando e a qualidade do ar ela vai melhorando. Então, de segunda-feira para cá, a gente observou, inclusive, é um ponto importante a se destacar aqui, na terça-feira à tarde começou um grande incêndio na Prata, ali próximo ao quilômetro 0 da RJ 130. Na mata. Eu prontamente liguei para o Tenente Coronel Araújo, do Corpo de Bombeiros de Teresópolis. Ele já estava em operação para enfrentar esse incêndio. Liguei também para o comandante-geral do Corpo dos Bombeiros, Coronel Leandro, que é o 01 dos bombeiros no estado, pedi um reforço, né? Mas destaquei que o Corpo de Bombeiros de Teresópolis já estava fazendo um excelente trabalho, mas que nós estávamos preocupados porque já estávamos enfrentando um incêndio no aterro do Ficha e tinha começado um outro grande incêndio na mata, na Prata, que não tem nada a ver, não teve nada a ver com o incêndio do aterro, dá mais ou menos 1 quilômetro de distância entre um ponto e outro. Ali, quem mora para aquela região de Albuquerque, ali, montanhas e tudo, sabe que, infelizmente, quase que todo ano aquele trecho ele queima, né? Mas é uma queimada rápida, porque não tem uma vegetação tão consistente, é mais uma capina, né? Tanto é que, no próprio terça-feira, às 8h10 da noite, o Corpo de Bombeiros já tinha dado como encerrado. A gente tem imagens aí desse incêndio. Exatamente. Realmente não tem nada a ver. Esse incêndio aí sai em fagulhas. Mas o do lixão não. E por que eu comentei desse incêndio, Carraciano? Porque acabou contribuindo para a qualidade do ar. Porque nós já tínhamos um incêndio, né, no aterro e teve mais esse incêndio. O fato é que o INEA continua monitorando a qualidade do ar. Com certeza, hoje de manhã, essa qualidade já melhorou e a gente vem acompanhando agora, informando a população das medidas a serem adotadas. Perfeito. Licitação da água, dia 31 de julho. A Câmara agora entrou com o impedimento dessa licitação. Como é que está a situação da água? É a venda da água de Teresópolis? Não, o município não vende água, o município não privatiza a SEDAI. A SEDAI é uma empresa pública estadual, só o Estado pode privatizar a SEDAI, que foi um movimento que nós acompanhamos no ano passado, né? Na verdade, em 22 ainda. O Estado fez os blocos, enfim, fez aquele grande leilão, foi um dos maiores leilões dessa área da história do Brasil. E nós já tínhamos um processo, Carracena, uma PMI publicada em 2017,
Quando eu cheguei em 18, eu peguei esses projetos, tinham 2 projetos, nós fizemos ali a avaliação técnica dos projetos. De lá para cá, nós realizamos 5 audiências públicas, foram 3 presenciais, uma na Secretaria de Educação, outra na Câmara Municipal e outra no Pedrão, e 2 audiências virtuais, além de 2 consultas públicas. A lei nos solicita uma audiência pública física e outra virtual. Nós fomos além. Por quê? Entendemos que naquele momento era muito importante ouvir a população, receber as contribuições. Mas só que não tinha população, eu fui em todas. Nossa, Eu tive em todas. se você entrar hoje no site da Prefeitura, nós temos lá todos os registros. No site, eu todos. sei. Agora, e ali você percebe quantas pessoas participaram em cada uma dessas audiências. E olha, foi até um fato curioso. Nas audiências virtuais, nós tivemos mais participação e mais presença de público do que nas presenciais. Pois é, mas eu acho que não atinge a massa. Por exemplo, o povo do Rosário, do Perpétuo, Vale da Revolta, essas pessoas não acompanham rede social. Mas quais são as dúvidas hoje que você ainda recebe sobre a água? A grande dúvida é o seguinte, vão vender a água de Teresópolis. Não, é isso. A prefeitura não tem essa autonomia de vender a água. Ela pode conceder os serviços. É isso que tem que ser explicado. A prefeitura pode conceder os serviços. Hoje nós temos um contrato vencido com a SEDAI desde 1998. Tá? A gente está falando de 25 anos de um contrato vencido. Nós temos uma decisão judicial que obriga o município a fazer a licitação e concessão da água e do esgoto. É uma decisão judicial. Não é uma vontade do prefeito Vinícius, não é uma vontade da prefeitura. Nós temos um contrato, nós estamos desamparados de contrato e tem uma decisão judicial. E veja bem, estamos falando de saúde pública, Carracena. Sim. Em pleno século XXI. Sim. Estamos falando de desenvolvimento humano. Hoje, apenas 66% dos lares de Teresópolis são abastecidos com água tratada. Significa dizer que tem 1/3 das casas da cidade que estão fazendo a sua própria coleta, uma borracha preta, enfim, uma água que não tem a garantia de potabilidade. Só aí são 10 bairros. Se você não tem isso, começando do bairro Santa Cecília, você segue pela Serra dos Cavalos, Sim, até o Vale da Revolta. São 10 bairros. todo esse cinturão, né? São 10 bairros. Então, assim, é inadmissível uma cidade como Teresópolis, com 200 mil habitantes, ou 165 ou 189, acabou saindo o resultado do censo essa semana, que, sinceramente, estávamos até conversando sobre isso, né? A Teresópolis tem mais de 70 mil números de clientes na companhia de eletricidade. Se a gente colocar ali em torno de 3,3 pessoas por residência, Teresópolis já passou de 200 mil habitantes há bastante tempo, né? Mas, enfim, esse é um outro assunto para a gente conversar depois. Então, assim, é inadmissível uma cidade como Teresópolis não coletar e não tratar nenhum metro de esgoto. É inadmissível a gente ver um rio Paquequer poluído como esse, cortando toda a cidade. É inadmissível ver os valões nas comunidades, crianças brincando em línguas de esgoto, né? Contribuindo ali para uma saúde muito debilitada de uma população carente. É inadmissível, toda semana a gente vê uma farmácia sendo aberta em Teresópolis. Por que Teresópolis tem tanta farmácia assim? Tem gente doente. Tem gente doente. E por que está doente? Porque não consome uma água adequada. Porque não tem o saneamento básico. O que é básico, o nome já fala. A cidade precisa, uma cidade inteligente, antes de qualquer coisa, uma cidade humana. Tá, eu tenho aqui algumas perguntas. Essas eu preciso fazer algumas perguntas. Vamos tentar fazer aqui um ping-pong bem rápido, né? Carracena sempre me aperta, que eu sou prolixo, Não, né? é porque Eu gosto de explicar as coisas direitinho. Porque senão não dá tempo. O IBGE deu para a gente agora 165 mil pessoas, ou seja, baixou o número. Nós tínhamos 183, baixou. Na prévia do IBGE, se eu não me engano, em janeiro, saiu que Teresópolis tinha 189 mil. Agora, com a consolidação, baixou, né? Aí viu o crescimento em Friburgo e Petrópolis, Friburgo em torno de 4% de crescimento, isso o comparativo acho que de 2010 a 2022, e Petrópolis acima de 5% e Teresópolis não chegou a 1%.
Assim, eu acho que esse número ele precisa ser... Isso nos prejudica financeiramente. Claro, porque você tem as estatísticas de Fundeb, de repasse de saúde, repasse de educação. Então, nós vamos nos debruçar para fazer a revisão desses dados. Matéria que eu vi ontem à noite, tanto na CNN quanto na Jovem Pan, dizendo que houve uma diferença de 11% em todo o Brasil. O Brasil chegaria a quase 220 mil habitantes, 220 milhões de habitantes, e o IBGE deu 203 milhões de habitantes só. O Brasil não encolheu. Encolheu. De acordo com o IBGE, encolheu. Pois é, mas olha só, expectativa de vida cada vez mais longa, as pessoas vivendo mais, né? Todo dia nós temos os registros de nascimento. Então, assim, eu acho que é algo para... De acordo com o IBGE, encolheu 11%. É. Agora, rapidinho as perguntas e as respostas. Até que ponto os precatórios prejudicam o governo? Não prejudica o governo, prejudica a cidade. Coloca a cidade de joelho, Carraciano. Os precatórios, a gente já fala muito sobre isso, né? Mas hoje nós temos 239 precatórios inscritos, de uma dívida consolidada que perfaz 295 milhões. O primeiro precatório ele vem de 1951, que é a Praça Olímpica. Só esse precatório, que é o primeiro da lista, ele tem um valor de 137 milhões, né? E não prejudica o governo, prejudica a cidade. Né? Porque, assim, se eu for pegar ali de 2009 até 2016, estou falando 2009 a 2016, isso. Praticamente ali 16 anos, 17 anos, a cidade pagou em torno de 69 milhões de precatórios. Só no nosso governo, e é que eu não quero comparar governos, tá, Carciana? A ideia não é essa. Sim. É só para demonstrar o esforço da atual gestão no enfrentamento dessa questão que é histórica. Não é desse governo, é uma questão da cidade. Até porque o primeiro precatório, que é um absurdo, vem de 1951, que é a Praça Olímpica. Só no nosso governo, de 2018 até a data de ontem, nós já pagamos quase 60 milhões de reais em precatórios. E mesmo assim, devemos 295, que pela Lei Constitucional 99, o município tem até 2029 para quitar o estoque de precatórios. Só que hoje nós temos uma decisão do TJ de sequestrar recursos na conta da prefeitura, colocando salários em risco, colocando saúde, educação em risco. Tá. Aí você está tentando um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Não seria até onde é a solução o empréstimo? Olha só, eu estou tentando algo inovador para tirar essas bolas de ferro que hoje estão no município de Teresópolis, que impede o município de fazer seu custeio, de fazer os investimentos, de investir ainda mais em saúde e educação. Então, não é um cheque em branco, Carraciano. Não é um empréstimo simplesmente. É uma operação de crédito que visa reestruturar a dívida dos precatórios. Então, eu estive em Brasília, você deve ter acompanhado nos últimos 15 dias. Sim, eu fui 2 vezes em Brasília. Eu visitei o BNDES, eu visitei o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu visitei a sede central do Banco do Brasil, buscando essa linha de reestruturação. E é simples, é uma conta muito simples, Carraciana. Hoje, você sabe quais são os juros do TJ, do Tribunal de Justiça? Não. 1% ao mês, mais a Selic. Eu estou falando de quase 26% ao ano de juros sobre uma dívida. É um verdadeiro absurdo, isso é impagável. Então, eu estou buscando em instituições financeiras um crédito, uma operação de crédito, para reestruturar essa dívida. Significa falar para você que o município vai sair de 26% de juros ao ano, e nós já temos uma construção, uma precificação dessa operação, que pode ser que ela chegue ali a 120% do CDI, que é pegar a Selic e botar ali mais 20%, eu estou falando de em torno de 16%. Então, você sai de 26% para 16%. E essa taxa, nós estamos brigando para melhorar ainda mais essa taxa. O Banco do Brasil ainda vai responder ao município, nós fizemos uma proposta, enquadramos a CAPAG, a capacidade do município. Tem que passar pela Câmara? Tem que passar pela Câmara. Eu já enviei uma lei autorizativa, seguindo o modelo do Tesouro Nacional, que pede a autorização do Poder Legislativo da cidade. Eu estive pessoalmente conversando com os 19 vereadores, explicando a situação do município, a necessidade de sair desses juros absurdos, porque, veja bem, Carraciana, nós pegamos um estoque de 179 milhões em 2018. Já pagamos quase 60.
e estamos devendo 295. Essa dívida não vai ser paga nunca. Ela se só aumenta. Se não fizer um movimento diferente, inovador, com coragem, pegando um empréstimo com o Banco do Brasil para reestruturar essa dívida, saindo desses juros absurdos. Por quê? Olha que interessante. Você pagaria uma dívida, mas ia ter outra. Não, mas é diferente. Veja, primeiro já tem o primeiro benefício, que é sair de 26% ao ano e ir para 16%. Cai 10%. Cai no mínimo 10 pontos percentuais, que não é nem 10%, 10 pontos percentuais. Então, você já tem uma reestruturação da valorização desse dinheiro no tempo. Você faz isso cair imediatamente. Outra vantagem da operação, você ganha um prazo maior com carência, porque o município já está sendo sequestrado. ICMS, Fundo de Participação de Município. Foi a situação que eu encontrei em 2018. A gente pagou precatório e ainda não é suficiente. E, pela regra atual, desta forma, vai pagar nunca. Então, a reestruturação, além de você reduzir juros, você tem a possibilidade de pegar possivelmente 185 milhões desses 295. Esse dinheiro não vem para a prefeitura, ele vai para o Tribunal de Justiça, que é o gestor dos precatórios. Nós vamos publicar um decreto fazendo um chamamento aos credores. Tá? Credores que estão classificados em bens de capital, eu não posso chamar credores de natureza de despesa corrente, isso é uma regra da Constituição e do STN, e por isso que eu saio de 295 e vou para 185. São precatórios de natureza de bem de capital. E não pagaria todos os precatórios. Isso dá 60% do estoque. Esse dinheiro vai para a conta do TJ, eu faço um chamamento aos credores e no TJ eu faço uma audiência de conciliação para alcançar ainda um deságio de até 40%. Ainda consigo um desconto no valor desse precatório com a negociação direta dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tá. Voltando agora à água, porque agora são as perguntas que a produção me mandou, pessoas que estão entrando pelo WhatsApp da TV. Voltando para a água, por que os vereadores agora estão insistindo em cancelar a licitação? Como é que está essa situação? Assim, Carcena, primeiramente, eu respeito o poder legislativo, a isonomia de poderes, tudo isso é importante. A discussão com a sociedade, a discussão política, isso é assim que a gente constrói a democracia. Então, a princípio, quero deixar isso muito claro. Nós ainda não fomos notificados dos 2 decretos que foram aprovados em sessão plenária. Possivelmente deve estar chegando hoje isso para a gente. Tão pronto isso chegue, eu vou chamar o meu jurídico, a procuradoria, enfim, os órgãos da prefeitura para entender os movimentos e discutir qual vai ser o caminho a ser tomado pelo município. O importante nós temos uma decisão judicial, isso está judicializado, e na decisão está muito claro, o município tem que fazer a licitação e conceder e assinar um contrato para fazer o tratamento de água e tratamento de esgoto. É uma decisão da Justiça. Não pode contratar uma empresa para gerir a água e o lucro ficando para o município? Mas a água é nossa. A água continua sendo nossa. A água é nossa. O que está sendo concedido é a captação, tratamento e distribuição, mas a água continua sendo um ativo do município. Tá, porque é por isso que eu falo da audiência pública, né? Porque as pessoas ainda não conseguiram entender sobre a água. A água vai aumentar o valor? Pelo contrário, isso vai estar em contrato. A água, na assinatura do contrato, ela vai cair 10%. Tudo que fala ao contrário disso é politicagem barata. São pessoas desesperadas querendo vender desesperança à população. E isso, para mim, é vergonhoso. Eu vejo certas pessoas políticas fazendo posicionamentos que vai aumentar a água, que vai piorar o serviço, é porque existem, sim, muitos processos, principalmente ali em torno de 1980 ou 90, concessões de contratos mal feitos. O nosso contrato, ele está lá amarradinho, Carciana. Reduz a tarifa em 10%. O reajuste anual vai seguir a mesma métrica do reajuste que hoje tem a SEDAI. Porque a gente está falando de água, mas tem o esgoto, que água é uma coisa, esgoto é outra. Então, o esgoto não se paga ainda, porque não tem tratamento. E é importante a população entender que, quando for feito ali a coleta do esgoto, o transporte do esgoto e o tratamento do esgoto, aí sim será cobrado um segundo serviço, que uma coisa é o serviço da água, a outra coisa é o serviço do esgoto. E no nosso contrato, a pessoa que, por exemplo, consome hoje R$100
A conta de água da pessoa custa R$100. Tá. Assinamos o contrato da nova concessão, a conta dessa pessoa vai cair para 90. Então, a água diminui o valor. Quando for coletado, transportado e tratado esse esgoto, nessa residência, a pessoa vai receber uma fatura com um segundo serviço que vai ser 0,9 do que ela consome na água. Então, ela vai passar a pagar menos na água, vai pagar 90 na água e vai pagar R$81 para tratamento do esgoto. Essa é a conta. Esta é a verdade da concessão da água e do esgoto. Veja bem, até uma coisa mais que puxando muito para mim, né? É uma coisa muito pessoal. Eu acho que isso tem que ser muito bem explicado à população. Vinícius, você sai na rua, as pessoas não entendem. Com certeza. As pessoas não sabem. Não sei se você viu, colocamos carro de som explicando nos bairros, fizemos um folheto que está sendo amplamente divulgado e distribuído nos bairros e nas comunidades. Todos os atos da licitação, da PMI, das audiências públicas, os cadernos técnicos de licitação, de viabilidade econômica, todos os atos públicos estão no portal da Prefeitura para consulta. Todas as pessoas podem acompanhar. Fizemos 5 audiências públicas, 2 consultas públicas. O processo está sendo construído com a sociedade e de forma transparente. A SEDAI, ela alega, ela diz que tem, no caso a SEDAI saindo, ela tem 400, eu não me lembro agora os valores, não me lembro, 400 e tantos milhões que ela quer cobrar. Olha, Carraciana, isso já foi pacificado. Como é que fica isso? Isso já foi pacificado no processo judicial. A SEDAI ela foi chamada para quantificar esse patrimônio. Ela esteve ausente nesse processo e tem um despacho judicial que entende que hoje a estrutura que está no município, ela é do município e o município não será penalizado com isso. Existe uma dívida, eu apurei essa semana, que a SEDAI não cobra das escolas, da prefeitura, os prédios públicos não pagam água. Acho que existe realmente essa situação. Prédio público não paga água. Aí, se a SEDAI resolver cobrar essa água, no caso da saída, como é que ficaria esse processo? Carraciana, tudo isso vai ser decidido na justiça. Na justiça. É conta para lá, é conta para cá, eu te devo, você me deve, eu acho que vale tanto. O importante é o seguinte, estamos fazendo um processo seguro, com a justiça acompanhando os passos. Nós não vamos criar um passivo para o município. Isso que é importante deixar claro. Na verdade, nós vamos trazer e gerar saúde pública e desenvolvimento humano. Além disso, R$700 milhões serão investidos na economia da cidade, com as obras e implantações. 800 empregos serão gerados. O município vai receber uma outorga para ter capacidade de investir ainda mais em saúde, em educação, em pavimentação asfáltica. O município vai ter capacidade de investimento e desenvolvimento. É isso que a gente precisa enxergar. O Rio Paquequé vai ser despoluído. Vamos acabar com os valões das comunidades. Temos a tarifa social. Você já sabe as regras da tarifa social, por exemplo? Nós temos as pessoas cadastradas no CadÚnico, em torno de 34 mil famílias. Tá? Eu sei. Essas pessoas, dependendo do corte de renda, a renda per capita dentro de casa, elas começam a ter descontos que vão de 60% até 80%. A pessoa, aquela família que está ali no Bolsa Família, que é a renda per capita mais baixa, até R$109, se eu não me engano. Essa família, ela vai pagar por 14 metros cúbicos de água, 14 mil litros por mês, uma simulação. Vamos pegar 14 litros de água, tá? Só uma conta simples. Ela vai pagar pela água, pelo esgoto, em torno de R$21 por mês. Ela vai ter hidrômetro, água tratada, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, para um consumo de 14 mil litros, pagando R$21 por mês. Isso inclui o povo da borracha? Claro. No entorno da Serra dos Cavalos? E muitas das vezes, a população que hoje faz a sua captação pela borracha preta, que a gente conhece nas comunidades, ela paga até mais do que isso por mês para manter aquele sistema funcionando. Às vezes paga mais do que isso, R$20, R$30, só pela água, e uma água que não está com garantia de tratamento. Olha, são 11 horas. A gente combinou ontem que o prefeito só poderia ficar até 11 horas. Obviamente, eu gostaria de tê-lo aqui durante mais umas 3 horas para poder a gente conversar sobre tudo que Carraciana, eu tenho que voltar para a prefeitura porque eu vou atender os catadores do aterro sanitário. Até vou pedir o pessoal aí para botar as imagens. Esse povo estava aqui na TV, né? Tá aí, ó.
estiveram aqui na TV, agora já foram para a prefeitura. Eu tenho... Essa imagem é de cerca de 50 minutos atrás. Eu tenho que atendê-los, Carracena, por quê? Com o embargo feito pelo INEA, né, proibindo o acesso das pessoas ao aterro do Fischer, esse povo fica sem dinheiro. Eu preciso entender a realidade, eu quero fazer... já estou, desde hoje, 6h30 da manhã, nós estamos lá com a Secretaria de Desenvolvimento Social na porta do aterro, fazendo recadastramento dessas pessoas, entendendo se nós podemos colocar no CAD único, fazer essas pessoas alcançarem os benefícios sociais, se de repente nós vamos ter que entrar com um aluguel social em determinado caso, ou incluí-los no programa Operação Trabalho, mas isso depende ainda de uma articulação junto ao Ministério Público, que está acompanhando o processo do POT. Então, tudo isso está sendo feito para poder acolher essas famílias que precisam continuar a gerar renda e levar sustento para sua casa. Prefeito, de coração, que Deus te ajude. Amém, meu irmão. Que dê certo, que tudo Amém. Isso dê certo. Eu acho que você tem duas bombas na mão, que é água e fogo. Tem mais. Tem precatório, não, sim, tem saúde. Mas hoje são dois problemas... Tem grandes desafios históricos que a nossa gestão está enfrentando com a verdade, com coragem e com humildade. E pedindo a Deus sabedoria para a gente vencer cada uma delas. Pois é, mas você só tem 1 ano e meio. Eu posso ter só 1 hora, mas eu vou dar o meu melhor e as nossas equipes, servidores, secretários, também vão dar o seu melhor para a cidade que a gente ama. Muito obrigado, prefeito. A assessoria de comunicação do prefeito vai entrar aí no Facebook conversando com as pessoas. E tem que dar certo, gente, tem que dar certo. Eu sempre digo aqui o seguinte, todo mundo sabe que eu não votei no Lula, todo mundo sabe, mas o Lula tem que dar certo. Que se o Lula der certo, vai dar certo para mim também, dá certo para o país inteiro. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Sendo sucesso e até a próxima. E olha, secretária de Desenvolvimento Social vem e a de Saúde também. Preciso muito delas aqui no programa. Está marcado o DS para o dia 4 e vamos marcar ainda hoje a secretária de Saúde, a Clarissa. Muito obrigado. Gente, eu vou rapidamente para o comercial, volto já. Estou cheio de notícias. Não sei se o pessoal do Sindágua chegou, já vão me informar aqui. E aí o papo continua. A gente continua falando de água, a gente continua falando de lixão, a gente continua falando da nossa cidade. Obrigado, a gente volta já.